Olá meninos, uma boa tarde para vocês. Hoje terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Sejam muito bem-vindos a mais uma tarde de aula online. Peço que o Senhor Jesus possa abençoar vocês aí na casa de vocês e livre vocês de todo mal. Hoje nessa aula dessa terça-feira, nós vamos estar estudando, vamos começar com português, tá certo? Você vai abrir aí no seu livro na página 38, tá bom? Na página 38, a gente vai começar a estudar hoje a classificação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá bom? Você vai adiantar aí a página, vai colocar na página 40. Na página 40, para você já saber o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona, vamos fazer a leitura juntos na página 40. Então, vamos lá. As palavras são classificadas conforme a posição da sílaba tônica. Exemplo. Oxítona é a sílaba tônica, é a última. No caso, exemplo, a palavra poder. No caso, o DER, ele é a sílaba tônica da palavra. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, como por exemplo, açúcar. Proparoxítona, a sílaba é a antepenúltima, como por exemplo, sábado. No caso, sábado aí no SA tem um acento agudo. No caso, a sílaba tônica tem um acento agudo e é a primeira, por isso que é proparoxítona, tá certo? Então, agora que a tia... Isso aqui vocês vão ver novamente quando vocês forem fazer a atividade. Mas vocês vão voltar agora para a página 38 e a gente vai realizar a atividade, tá certo? Então, como a tia já falou, a gente está estudando já a classificação, que a tia acabou de falar o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá certo? Você estudou a acentuação das palavras com apenas uma sílaba. As monossílabas, agora vai estudar as classificações das palavras com mais de uma sílaba, de acordo com a sílaba tônica. Sílaba tônica, por exemplo, aqui na primeira questão. Observe a palavra a seguir e a identificação das sílabas. Então, a palavra é reciclando. Então, você vê aí que na palavra reciclando, o CI é a sílaba tônica antepenúltima. O clã é penúltima. E o DO é a última. Então, aqui está mostrando para vocês o que é, em uma palavra, uma sílaba. Antepenúltima, penúltima e última. Sob a orientação do professor, leia em voz alta a palavra e responda. Qual é a sílaba tônica da palavra última, penúltima ou antepenúltima? Segunda questão. Leia as palavras, preste atenção às sílabas pronunciadas com mais força e pinte-as de vermelho. Então, temos aí a palavra produzir. Quando você for ver qual é a sílaba tônica, é importante que você fale a palavra produzir. Quando eu falo a palavra produzir, o Z com I no final foi a sílaba tônica, né? Então, você vai pintar apenas a sílaba tônica. É importante que você sempre fale a palavra para você saber qual é a sílaba mais forte. Lixeiro. Você vai lá ver qual é e vai pintar de vermelho. Mágica. As sílabas pronunciadas com mais força são chamadas sílabas tônicas, tá certo? Que aí você vai pintar aqui de vermelho apenas a sílaba tônica. Indo para a página 39, copie no quadrinho a sílaba tônica de cada palavra. Então, você vai ler a palavra, você pode ler em voz alta aí na sua casa. Reciclar. Você apenas vai copiar a sílaba tônica. Eu vou dar um exemplo aqui da palavra reciclar. Reciclar. No caso aqui, a sílaba mais forte é clar. Você apenas vai escrever C-L-A-R. O clar, tá certo? E assim sucessivamente. Na questão 4, no quadro a seguir, separe as palavras em sílabas. Depois leia em voz alta e assinale a posição da sílaba tônica. Temos as palavras aqui, ó, como vocês estão vendo, aqui na lateral, tá certo? No vermelho. E aqui você vai separar as sílabas da palavra, tá certo? Depois que você separar a sílaba, você vai ali nessa parte aqui de sílaba tônica. Então, você vai fazer um X, por exemplo, vidro. Depois que você separou a palavra vidro, você vai fazer um X se a sílaba tônica é antepenúltima, penúltima ou última, tá certo? Você tem que lembrar, você tem que ler a palavra e você vai ter que saber
se a palavra, a sílaba mais forte foi antepenúltima, penúltima ou a última, tá bom? Então, indo para a página 40, temos aqui a explicação que a tia acabou de falar para vocês, o que é, no caso, a classificação das sílabas tônicas, que é o que é oxítona, o que é paroxítona e o que é proparoxítona. Você sempre olhando nessa página 40, o que é, tá certo? Você vai sempre conseguir realizar a sua atividade, fica mais fácil. Na questão 5, observe as palavras e classifique-as quanto à sílaba tônica. Temos aqui as palavras do ladinho. Aí você vai classificar. Jacaré. Jacaré, a sílaba tônica, como vocês estão vendo, é o ré. Até porque está com acento agudo. A sílaba tônica mais forte foi o ré. Então, se é a última sílaba, então é uma oxítona. Então, você vai colocar última e aqui na classificação da palavra você vai colocar oxítona. E assim você vai fazer sucessivamente com as outras palavras. Você vai colocar se ela é posição da sílaba tônica, se ela é última, penúltima, tá certo? Antepenúltima. E aqui se ela é oxítona, proparoxítona ou paroxítona, tá certo? Na sexta questão, com base no que você observou nas atividades anteriores, assinale a alternativa correta. Todas as palavras aqui desse quadro, elas têm acento na sílaba tônica? Olha direitinho as palavras. Ou na outra alternativa, algumas palavras levam acento na sílaba tônica, outras não. Então, você vai assinar a alternativa que está correta, tá certo? Então, essas são as atividades de português de hoje, de sala. A gente está estudando o que é oxítona, proparoxítona e paroxítona. Se você tiver alguma dúvida, você vem no WhatsApp com a tia para poder estar tirando suas dúvidas, tá certo? E assim que a tia puder, ela vai estar te respondendo, tá ok? Além dessa atividade, temos a atividade de casa, que será no caderno. A tia vai enviar a foto para você poder copiar no seu caderno de português, tá certo? É uma atividade relacionada ao que a gente está estudando. A classificação das palavras oxítona, proparoxítona e paroxítona, tá certo? Letícia, Felipe e Alícia, tá ok? Então, essas são as atividades de português dessa terça-feira. No segundo momento, será uma atividade de matemática. Como será a atividade de matemática? A tia vai enviar uma foto para uma atividade que vocês vão copiar no caderno. Serão umas continhas de subtração. A gente vai estudar um pouquinho subtração, tá certo? Só que a tia vai estar enviando a foto para vocês no segundo momento, tá bom? Então, a nossa aula de hoje de português no primeiro momento fica por aqui, matemática no segundo momento, tá certo? Uma boa aula para vocês. Qualquer dúvida é só falar comigo. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.